Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje a gente tem um material bem particular, né? Um depoimento pessoal muito detalhado, e ele veio junto com uma análise sob a ótica da psicanálise. O ponto central é uma tensão que, olha, talvez muita gente até reconheça, sabe? Aquela sensação de ser, por dentro, uma pessoa boa, analítica, empática, mas ao mesmo tempo perceber que a reação de fora do mundo é muitas vezes de desconfiança, estranhamento, até aversão. O relato fala muito dessa experiência de pesar o clima nos lugares, um desconforto que não passa e um cansaço, uma exaustão mesmo, que vem dessa diferença entre o miolo do livro, a essência que a pessoa sente ter, e a capa, o jeito que ela sente que é vista. É, realmente, um ponto de partida muito forte. E a nossa tarefa aqui, eu acho, é tentar desdobrar um pouco essas camadas, né, desse conflito entre o mundo interno e como o mundo externo percebe essa pessoa. Vamos usar os conceitos psicanalíticos que vieram na análise como ferramentas mesmo, para tentar iluminar as raízes disso, as dinâmicas por trás desses sentimentos. O objetivo é entender melhor o que a própria análise chama de um sofredor diferente. O que será que isso quer dizer, né? Certo, então tá, vamos começar a desembrulhar isso. A pessoa se descreve internamente de um jeito muito rico. Fala que foi bom filho, tímido quando criança, contido, mas ao mesmo tempo com uma percepção aguçada, empático, analítico. Alguém que diz que vê as intenções por trás do que as pessoas fazem, sabe? Que identifica padrões onde parece só ter caos. Só que o retorno do mundo, pelo que está descrito, é quase o contrário disso. Ela sente que poucos gostam dela, que alguns até odeiam. E o ponto crucial: líderes, figuras de liderança consistentemente desconfiam. Chegam a insinuar a desonestidade, vendo essa pessoa como um risco para as estruturas, para os lugares onde ela está. Essa contradição é gritante. É o nosso começo aqui. Nossa, essa dualidade é absolutamente central. E como o relato deixa bem claro, é fonte de um sofrimento considerável. Essa sensação de ter a capa o tempo todo mal interpretada, sabe? De não conseguir mostrar ou fazer valer essa riqueza interna que ela mesma percebe. Isso gera essa exaustão que você mencionou. É como gastar uma energia, nossa, uma energia enorme tentando corrigir uma imagem que parece sempre distorcida para o outro. E tem um fio que o próprio depoimento puxa e que a análise vai explorar bastante, que é essa dificuldade específica com figuras de autoridade, com líderes. O relato liga isso a uma ausência paterna, quer dizer, um pai presente fisicamente, mas que é descrito como distante emocionalmente, muito focado no trabalho. E essa dinâmica parece se repete no jeito como a pessoa vê o ambiente corporativo. Ela chama de teatro social e se recusa a bajular, né? O que acaba gerando atrito o tempo todo. Exato. E a análise psicanalítica que foi oferecida, ela sugere que essa dificuldade pode ser lida através do conceito de função paterna. É bem importante entender que isso vai além do pai real de carne e osso. É uma função simbólica, uma influência que na nossa cabeça, na nossa estruturação psíquica, representa a introdução à lei, sabe? Aos limites, à realidade lá fora, às regras do jogo social. É aquilo que meio que nos diz não, que frustra o desejo total, mas que justamente por isso ajuda a gente a organizar esse desejo e achar um lugar no mundo com os outros. Então, o que a análise está sugerindo é que se essa função é sentida como falha ou ausente, como nesse caso do pai distante, isso pode ter reflexos depois, na vida adulta. Exatamente. Uma vivência, digamos, complicada dessa função pode levar a uma dificuldade mais tarde em reconhecer a autoridade, em se relacionar com ela de um jeito construtivo. Em vez de ver a autoridade como algo que estrutura, que orienta, mesmo que frustre às vezes, ela pode ser sentida mais como uma imposição arbitrária, sabe? Ou um poder que só exige submissão, sem questionar. Ou como esse teatro social que o depoimento descreve tão bem. Então essa recusa em bajular, essa dificuldade em jogar o jogo,
Pode ser, nessa leitura, uma espécie de reedição inconsciente daquele conflito lá do início. Uma tentativa de ser autêntico, de preservar a si mesmo, que acaba repetindo um padrão de choque com a ordem estabelecida. Isso joga uma luz bem interessante nessa dinâmica toda. Mas eu fico pensando, essa recusa em participar do teatro, em bajular, a análise vê isso só como um eco da questão paterna ou também reconhece aí uma integridade, uma escolha consciente de não participar de algo que a pessoa vê como falso? Ótima pergunta. É uma nuance importante. A análise psicanalítica, claro, tende a buscar as raízes lá nos processos inconscientes nas relações primárias. Mas isso não quer dizer que invalida a dimensão da integridade pessoal, entende? A gente pode pensar que a forma como essa integridade se manifesta, talvez de um jeito mais rígido, mais confrontador, é que pode estar ligada àquela dinâmica inicial. Não é dizer que a pessoa deveria bajular, de jeito nenhum, mas é tentar entender por que a interação com a autoridade vira um campo tão minado, sabe? Tão carregado de conflito, a ponto de gerar essa percepção negativa do lado de fora. A análise sugere que tem um padrão repetitivo aí, que vai além de uma simples escolha ética isolada num momento específico. Entendi a nuance, faz sentido. E essa dificuldade toda com o externo leva a gente para outro ponto que é fundamental no relato, né? A sensação persistente de ser diferente. Algo que a pessoa diz que sente desde criança. Ela se vê com aquelas qualidades todas internas, a empatia, a análise, a percepção aguda, o tal do dentro do livro, mas aí vem a frase que parece resumir o drama todo. Eu queria muito me encaixar, mas Deus me livre de me encaixar no status social. É uma tensão brutal. E o relato fala do cansaço que essa luta interna e externa causa. É exaustivo. É aqui que a análise traz os conceitos do Winnicott, o psicanalista. Verdadeiro e falso self. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante. O verdadeiro self seria esse núcleo mais espontâneo, mais criativo, aquela sensação de se sentir vivo, de se sentir real. Bate muito com esse dentro do livro que foi descrito. A percepção aguçada, a empatia, que parece genuína, a capacidade de analisar que flui, naturalmente, é a expressão autêntica de quem a pessoa é. E o falso self, imagino, seria a adaptação, a máscara que a gente usa. Isso. O falso elf, ele se desenvolve como uma defesa mesmo, uma adaptação ao ambiente que a gente vive. Quando a criança percebe, por exemplo, que as coisas que ela faz espontaneamente, o verdadeiro self, não são bem recebidas, ou são ignoradas, ou até punidas, ela pode começar a desenvolver um eu mais adaptado, uma fachada que tenta agradar ou pelo menos não incomodar tanto. É um jeito de proteger aquele núcleo verdadeiro que se sente vulnerável ou inadequado naquele contexto. Todos nós temos algum grau de falso self, né? Ele é até necessário para conviver socialmente. Mas no caso aqui do depoimento, o ponto crucial, segundo a análise, parece ser uma recusa em operar principalmente por esse falso self adaptado. É isso, precisamente. O que a análise destaca não é só que existe esse conflito interno, mas o que parece ser uma recusa consciente e muito exaustiva em adotar a máscara social que se espera. Sugere uma conexão muito forte com o verdadeiro self, uma insistência em operar a partir dali. E isso entra em choque direto com ambientes como o corporativo, descrito como teatro, que espera um certo grau de representação, um falso self que funcione ali, socialmente. A sensação de pesar o clima seria, então, o resultado palpável dessa fricção. O verdadeiro self, autêntico demais para aquele contexto, roçando contra as expectativas de conformidade. E o esgotamento que a pessoa relata é interpretado como o custo psíquico altíssimo de sustentar essa autenticidade num mundo que parece pedir o tempo todo uma adaptação. Uma adaptação sentida como falsa, como traição a si mesmo. É a luta que o depoimento menciona, ganhando uma dimensão psicológica bem profunda. Essa luta para ser autêntico, então, tem um preço bem alto.
E parece que a própria clareza de percepção, que faz parte desse verdadeiro self, também acaba contribuindo para o isolamento. O relato fala em ver com clareza a intenção das pessoas, identificar padrões com facilidade em meio a caos, mas essa clareza toda parece colocar a pessoa numa posição mais de observador, né? E não tanto de participante. Aquela descrição de sorriu com os olhos, como se estivesse negando tudo, é muito forte, né? Mostra bem isso. Sim, a análise conecta diretamente essa clareza à sensação de não pertencimento. Embora talvez todos nós carreguemos um sentimento lá no fundo de não pertencer totalmente, de nunca encaixar 100%. Lacan falaria de um desajuste estrutural nosso à linguagem, ao social. Nesse caso aqui, parece que isso está exacerbado. A capacidade de ver as intenções escondidas, os padrões por baixo do pano, as regras não ditas do teatro social. Embora seja uma ferramenta de análise poderosa, acaba isolando. É como ter acesso o tempo todo aos bastidores enquanto a peça ainda está rolando no palco para os outros. Uma posição que deve dar até uma certa vertigem, né? Ver demais, entender demais e por causa disso não conseguir mais simplesmente estar junto, fazer parte daquela ilusão compartilhada que une as pessoas. Exato. A análise sugere que essa lucidez toda impede o não ver, impede o deixar-se levar pela corrente, que muitas vezes é o que permite a gente se sentir parte de um grupo, ter coesão social. A pessoa não consegue aderir totalmente ao jogo, porque as regras, as motivações, as falsidades eventuais são percebidas com uma clareza excessiva, talvez. E isso levanta uma questão importante, que a análise explora. Qual é o preço dessa lucidez? Ver demais pode significar pertencer de menos. A clareza vira quase um exílio. E aí, diante desse cenário todo, de conflito com o social, de isolamento pela própria percepção aguçada, o depoimento traz um elemento que parece funcionar como um contraponto, uma conexão espiritual forte. A pessoa relata se sentir protegida diretamente por Deus e perceber sinais de sincronicidade com o universo. Como é que a análise interpreta isso? Então, a análise enxerga essa dimensão espiritual como uma busca. Fundamental. Por amparo, por sentido e, principalmente, por um tipo diferente de pertencimento. Se o sistema social humano é percebido como fonte de rejeição, de incompreensão, de conflito, a conexão com uma ordem transcendente, seja Deus, o cosmos, o universo, oferece uma validação alternativa. Uma validação que não depende do julgamento ou da aceitação dos outros, entende? Como se fosse encontrar um lugar num sistema maior. Um sistema que faz mais sentido para ela ou que é mais acolhedor do que o social. Pode ser visto assim, sim. A análise até menciona rapidamente o conceito de sincronicidade do Carl Jung, que se refere a aquelas coincidências que têm um significado especial, sabe? Eventos que conectam o mundo interno, pensamentos, sentimentos, com o mundo externo, de um jeito que não parece ter causa e efeito direto, mas que é carregado de sentido para a pessoa. Jung via esses eventos como potencialmente indicativos de momentos de transformação, de uma conexão com padrões mais profundos da psique ou com uma ordem maior do universo. No contexto aqui do depoimento, perceber essas sincronicidades pode funcionar como um reforço dessa sensação de ter uma conexão especial, de não ser só um desajustado social, mas alguém que está em sintonia com algo maior, mais verdadeiro. Então, se a gente conectar isso com todo o quadro que a gente vinha traçando, a espiritualidade surge não como uma fuga, talvez, mas como um espaço vital mesmo, um lugar onde essa diferença, que é tão dolorosa no plano social, pode ser ressignificada. Não como um defeito que precisa ser corrigido, mas como um sinal dessa conexão particular com o transcendente. Exatamente. A análise sugere que é uma forma muito poderosa de reconstruir o sentido da própria identidade, da própria experiência de vida. O pertencimento que o mundo social parece negar é encontrado num outro nível, cósmico ou divino. Isso oferece um amparo fundamental e dá um valor para a experiência individual que independe da validação que vem de fora. A espiritualidade, nesse quadro, não apaga a dor do não pertencimento social, claro que não, mas oferece um outro registro onde a pessoa pode se sentir vista, compreendida e valorizada na sua singularidade. Ok, então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou,
temos um quadro bem rico, né? E complexo que a análise pintou. A gente partiu daquele conflito central, a autoimagem interna, positiva, bom filho, empático, analítico, batendo de frente com uma percepção externa negativa, desconfiança, rejeição. Vimos como a análise liga as dificuldades com a autoridade, a experiência da função paterna. Exploramos a luta descrita como exaustiva entre ser autêntico, o verdadeiro self, e a pressão para se adaptar com um falso self. Uma adaptação que a pessoa parece resistir muito. Falamos sobre como a própria clareza de percepção, essa capacidade de ver através do social, acaba virando uma fonte de isolamento, de solidão. E, por fim, como a espiritualidade aparece nesse contexto todo como uma busca por sentido, por amparo e por um pertencimento alternativo que ressignifica a diferença. Isso mesmo. E a conclusão que a análise oferece é bem marcante quando descreve a pessoa como um sofredor diferente. O sofrimento aqui não viria principalmente de uma falta de percepção, falta de habilidade social, mas talvez de um excesso. Excesso de percepção, excesso de sensibilidade para essas dinâmicas escondidas, excesso de fidelidade a um verdadeiro self. E esse excesso, nesse contexto, torna a navegação no mundo social, incrivelmente desgastante. Dolorosa. O grande desafio que a análise aponta não seria, portanto, aprender a ver, porque a pessoa já vê e com uma clareza talvez até incômoda, mas aprender a viver com o que se vê. E a análise chega a apontar caminhos para isso? Fala de possibilidades terapêuticas. Sim, ela sugere que um trabalho terapêutico poderia se concentrar em alguns eixos principais. Por exemplo, explorar mais a fundo essa dinâmica com a figura paterna e o impacto dela na relação com a autoridade em geral. Não para culpar, claro, mas para compreender os padrões que se repetem. Outro eixo seria trabalhar na integração entre o verdadeiro e o falso self. Não para eliminar o falso self, porque ele é necessário, como a gente falou, mas talvez para desenvolver um falso self mais flexível, mais saudável, que permita interações sociais menos custosas, sem aquela sensação constante de estar se traindo. E, por fim, ressignificar a solidão que vem dessa clareza, talvez encontrar formas de usar essa percepção de um jeito mais construtivo, ou buscar conexões mais autênticas, mesmo que sejam menos numerosas. Então, o objetivo não seria apagar essa percepção aguçada, mas talvez achar um jeito de modular o impacto dela, de tornar menos uma fonte de exílio e mais uma ferramenta para navegar no mundo, buscando um equilíbrio mais sustentável entre ser autêntico e te conectar. Exatamente. É um trabalho de elaboração mesmo, de encontrar formas de ser no mundo que honrem essa singularidade perceptiva, sem que isso signifique um sofrimento sem fim ou um isolamento total. É buscar maneiras de viver com o que se vê de um jeito que permita não apenas sobreviver, mas florescer. E isso tudo deixa a gente com uma reflexão final, né? Algo que talvez para quem está nos ouvindo pensar a respeito, considerando essa análise toda, que ilumina como essa clareza sobre as intenções dos outros e os padrões sociais pode ser ao mesmo tempo uma força e uma fonte de isolamento tão grande. Fica a pergunta: como que se equilibra essa percepção aguçada, essa capacidade de ver por trás das cortinas do teatro social, com a necessidade humana básica de conexão, de pertencimento, sem sentir que se está o tempo todo traindo a própria essência ou, no outro extremo, se condenando a um isolamento doloroso? Como construir pontes para o outro quando a sua própria forma de ver o mundo parece, por natureza, erguer muros? Fica aí a reflexão.